Então tá gravando. Take 3. Oi, Empórios, tudo bem com vocês? No último vídeo nós falamos sobre o futebol do zero, como funciona o jogo, e falamos também sobre a história do futebol feminino, como surgiu o primeiro clube. E se você ainda não assistiu esse primeiro vídeo, o link vai estar aqui na descrição. É isso aí. Hoje nós iremos falar sobre a trajetória do Brasil no futebol feminino. Nada melhor do que falar sobre a nossa amarelinha, não é mesmo? Eu sou Gleice de Oliveira. E eu sou o Pedro Leão, vem com a gente. O futebol feminino é jogado no Brasil há mais de 100 anos. Isso é muito tempo. Tendo cidades de partidas mistas datadas de 1908 a 1909. Porém, oficialmente considera-se a primeira partida de futebol feminino disputada no Brasil o confronto entre mulheres de dois bairros da Zona Norte de São Paulo, em 1921. Ou seja, basicamente 20 anos depois. Na época, a partida foi noticiada como curiosidade, até de forma cômica, já que mulheres não possuíam um papel de destaque no esporte, principalmente futebol. E foi devido a esse preconceito na sociedade que na década de 40 foi criado o Decreto-Lei, no Estado Novo, que proibia a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre aspas. E essa lei não proibia só o futebol de campo ou salão, proibia também todas as outras modalidades de esporte feminino. Pois é, isso é um absurdo, né? E imediatamente após a revogação da mesma lei, em 1979, várias equipes e ligas começaram a ser criadas, tendo os times do Radar, do Rio de Janeiro, e o SAAD, de São Paulo, como pioneiros em 1983. Faz muito tempo. Ambas as equipes conquistaram diversos títulos e também auxiliaram no crescimento da modalidade como um todo. Inclusive foi esse radar a fonte de jogadoras para a primeira convocação, entre aspas, da seleção de futebol feminino de 88. E o clube cedeu 16 atletas para a disputa da Women's Cup da Espanha. E as mesmas desembarcaram seleções como Portugal, França e Espanha para conquistar o primeiro título internacional do Brasil. Gente, 16 atletas de um único time é muita coisa. E você aí reclamando que seu time tem 6 convocadas para seleção. Já pensou, 16 atletas é quase um elenco inteiro. Enfim, então a competição foi um dos estopins do crescimento do futebol feminino a nível mundial, levando a FIFA a organizar a primeira Copa do Mundo em 1991 na China, onde o Brasil terminou na 9ª colocação. Só que isso não é ruim, tendo em vista que o Brasil passou pelo momento de proibição, não é mesmo? Chegar em uma 9ª colocação numa Copa do Mundo, após sair de um período em que o futebol feminino não era nem praticado no país, é gigantesco. Mostra a evolução rapidíssima do futebol feminino no Brasil. Porque somos o país do futebol, não é mesmo? A FIFA, além de organizar a Copa do Mundo, organizou também outros eventos voltados ao futebol feminino. Pois não adianta de nada você só fazer a Copa do Mundo e não ter seleções que se enfrentem regularmente nesses 4 anos, não é mesmo? 5 anos depois, em 1996, foi a vez da modalidade ser incluída nas Olimpíadas, onde o Brasil chegou até a 4ª colocação, consolidando-se um pouco mais no esporte. A gente, em pouco tempo, assim, de 1991 a 1996, a gente basicamente subiu 5 colocações. A gente saiu da 9ª colocação e foi para a 4ª. Isso é um salto gigantesco. A gente, em 5 anos, a gente subiu 5 colocações. É absurdo. E a primeira medalha do Brasil em competição oficial só veio em 99, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. O Brasil terminou em terceiro, ganhando bronze, e nessa seleção, tinham nomes como Cici, que para muitos é o nome gigantesco antes da explosão da marca. Em 2007, a seleção alcançou o vice, que foi o máximo que tinha chegado até então. Pietro, o que você acha da seleção de 2007? Você acha que a gente deveria, na verdade, ter ganhado a Copa do Mundo? Olha, eu era muito pequenininho nessa época, eu tinha realmente só 7 anos, literalmente. Mas assistindo jogos antigos, eu acho que deveria sim. Sim, É uma pena, né? É uma pena. Nós tivemos grandes nomes,
tipo, olhando para o futebol atual, com todo, tipo, muito tem que ser alcançado ainda, mas com tudo que nós temos ainda, o talento que vemos hoje em dia e o talento que nós víamos antigamente, elas tinham que ter ganhado muito mais coisas. Tipo assim, é Exatamente. impressionante. Aí essa seleção de 2007 é considerada a seleção era de ouro, não é mesmo? Porque a gente tinha Marta em seu auge, a gente tinha nomes emergentes como Cristiane, que pô, eram talentos já consolidados, só que eram talentos que ainda tinham muito a entregar. E a gente também tinha nomes gigantescos, a gente tinha uma seleção muito forte. A gente tinha uma seleção que tinha muita garra, que não ia só apenas no talento, tinha muito talento, muito, muito talento. Não que hoje em dia não tenha, hoje em dia a gente ainda tem muito, muito talento. E aí vai ter muito mais com o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, a gente vai ter muito mais talentos para usufruir nas Copas do Mundo, nas Olimpíadas que virão. Só que essa seleção era uma seleção assim inspiradora. A gente conseguiu chegar na, na final de uma Copa do Mundo. Infelizmente, a gente perdeu, porém, a gente não perdeu completamente, não é mesmo? Porque a gente chegou lá, jogou tudo que conseguia, que podia, e saímos de cabeça erguida com a medalha de prata no peito. E não tem orgulho maior do que você conseguir um prêmio para sua nação, mesmo que esse prêmio seja o segundo, não é mesmo? Em 2013 foi realizada a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E atualmente também conta-se com a segunda divisão e as competições de base. Isso é ótimo para o desenvolvimento do futebol feminino no país, isso é ótimo para o desenvolvimento dos novos talentos, como eu disse, que a gente futuramente terá muitos novos talentos. Isso muito se deve ao fato de que hoje estamos investindo nas categorias de base, estamos dando apoio às garotas que vêm de baixo, que vêm com um sonho de jogar futebol. A gente está dando a oportunidade de elas investirem. Além das competições de base, nós temos também as competições de âmbito regional, como, por exemplo, o Campeonato Paulista, que atualmente é o maior campeonato estadual do país. Ele possui um grande investimento da Federação Paulista de Futebol e isso mostra-se visivelmente que o campeonato tem muita qualidade. A gente vê a final de 2019 e foi belíssima, com a Arena Corinthians lotada. A festa da torcida foi E incrível. falando em futebol feminino e a final de 2019 do Paulistão, nessa final que o time conseguiu colocar Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, hoje a atual Arena Neoquímica, a Neoquímica Arena, o recorde de público foi de 42 mil. E o recorde da arena em si, entre jogos feminino e masculino. Isso foi assim um grande feito. Isso num país onde nós ouvimos todo dia que as mulheres não merecem investimento porque não dão retorno. Então assim, isso Exatamente. foi um cala-boca, né? Exatamente. Tipo, e ele trouxe, esse jogo trouxe mais de 2 milhões de, de grana mesmo pro time. CBF recentemente determinou um regulamento de que todas as equipes do Campeonato Brasileiro masculino precisam ter uma equipe feminina e pelo menos uma categoria de base. Aí nós vemos a importância que é investir na base. Não tem como você gastar dinheiro do time investindo, entre aspas, no time principal, se você não pensar na base. Porque uma hora a jogadora do time principal vai embora. Vai para uma Europa da vida, uns Estados Unidos, China. Muita gente vai para a China. E aí, como fica o time? O time para, a história não avança. Porém, essa questão de se obrigar a fazer um time feminino principal em uma categoria de base, nem sempre é positiva. A gente vê exemplos como o Vitória, que ano passado, em 2020, estava na Série A1, na elite do campeonato do futebol feminino brasileiro, e não conseguia se manter, não tinha um elenco que conseguia se manter porque o clube não apoia o time, não apoia a modalidade. Então, de que adianta você ter uma obrigação se você não tem como eu posso dizer, uma À fiscalização vontade.
Se você não tem uma fiscalização de se isso que você está exigindo está sendo cumprido conforme os direitos humanos, porque você ter uma equipe que você não dá o mínimo de estrutura para as garotas treinarem, não dá o mínimo de estrutura para as garotas viajarem, para elas jogarem com segurança, sabe? É um absurdo. Só que a gente também tem exemplos muito bons. Voltando ao Corinthians, a gente tem o exemplo do Corinthians, que se não é o maior exemplo do Brasil atualmente. É um clube que investe pesado no futebol feminino e investe com vontade, investe de verdade. É um time que investe e sabe que aquilo ali vai dar retorno, vai dar muito retorno. Porque eu pergunto a você vai comprar um carro, você dá primeiro o dinheiro ou você pega primeiro o carro? Até onde eu sei, você dá primeiro o dinheiro, né? Para pelo menos uma entrada para saber se o carro vem para sua casa, porque nunca vem se você não pagar. Então, por que o futebol feminino a gente tem que pegar o carro antes de dar o dinheiro? Só corrigindo a Gleice, o Corinthians não é um carro, ele é um foguete, porque ele não dá ré. E em 2020, após passar por uma renovação, a equidade salarial veio. E hoje em dia é obrigatório os homens e as mulheres receberem o mesmo pela CBF. E isso colocou o Brasil em uma lista muito remota de países que têm equidade salarial. Tanto que a grande vencedora das Copas, Estados Unidos, as mulheres da federação ainda têm que lutar pela equidade salarial, e nós já temos. Pois isso é óbvio que é um fato que a gente tem que comemorar bastante, que as mulheres estão lá na seleção recebendo uma mesma diária que os homens. Até porque eles desempenham o mesmo papel, eles são pagos para treinar, para jogar, e se eles fazem a mesma coisa, por que não receber a mesma coisa, sabe? Isso mostra que a CBF está finalmente se impondo para tratar o futebol feminino como modalidade séria. Apesar dos avanços e do crescimento ao longo dos anos, o ideal ainda está bem longe, a gente vê que está bem longe. No país do futebol, a gente, falando da gente, as mulheres ainda precisam e merecem muito mais. A gente tem uma caminhada muito grande ainda. É um esforço que não pode parar. Pelo contrário, deve ter investimento constante, sempre buscando mais, não apenas o suficiente, porque a gente tem capacidade de ir muito mais longe, a gente tem capacidade de dar muito mais, de fazer muito mais. Então, a gente precisa do agora, a gente precisa do investimento agora, a gente precisa lutar pelo investimento agora, a gente precisa lutar pela modalidade agora, porque futuramente você vai poder dizer para os seus amigos, para as pessoas que você viu o futebol feminino se evoluindo e crescendo bastante no país. Então, como você não é a CBF e atualmente pode ajudar a seleção, mas não como a CBF pode, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua irmã, sua avó, sua madrasta, sua mãe, seu pai, seu cachorro, seu gato. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de compartilhar com todos os seus amigos, de comentar aqui embaixo o que você achou, o que você acha. Eu vou fazer uma pergunta. O que você acha? O ouro vem realmente? A gente tem capacidade de ter um ouro agora? A nossa seleção está habilitada para ter um ouro olímpico? O ouro de Tóquio 2020, que será em 2021, vem ou não vem? Será que vem aí? E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook como Empório do EF e Empório do FF. É isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. É nóis, galera. Ai, derruba o celular.